Estou recebendo Zelmuth Marten, candidato a prefeito de São Lourenço do Sul. Zelmuth, a primeira pergunta, sim, primeira colocação, eu queria que tu te apresentasse aos nossos ouvintes e telespectadores, conhecer um pouquinho o Zelmuth, quem é a tua vice e por que você quer ser candidato a prefeito em São Lourenço. Bem, Fábio, eu sou o Zelmuth Marten, eu sou jornalista. Depois da graduação, eu fiz uma especialização em gerenciamento da costa brasileira por um programa das Nações Unidas. Depois fiz um mestrado em desenvolvimento sustentável na Universidade de Lanús, na Argentina, e me especializei também em transição energética. Eu fiz uma escolha de vida por São Lourenço do Sul. Resido há mais de 20 anos em São Lourenço do Sul. Tive a honra de trabalhar sempre ao lado do ex-prefeito Daniel Raupp e do ex-prefeito, nosso atual deputado Zé Nunes, que eu tenho a alegria de estar acompanhado com ele neste momento aqui nos estúdios da Rádio Acústica. E nós realizamos em São Lourenço do Sul muitas entregas para a nossa comunidade. Um grande trabalho na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, mas em todas as áreas do nosso governo. Nós fizemos a economia do nosso município crescer. Quando eu fui secretário, nós criamos o Banco do Povo, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Sala do Empreendedor, nós organizamos a região turística da Costa Doce, nós promovemos São Lourenço do Sul do ponto de vista turístico, do ponto de vista comercial, geramos emprego e renda para a nossa população. Portanto, a minha candidatura e da professora Fernanda Borck, ela representa um extrato das principais conquistas que os governos dos ex-prefeitos Zé Nunes e Daniel Raupp construíram em parceria com a nossa comunidade no município de São Lourenço do Sul. A professora Fernanda Borck é uma servidora pública municipal da área da educação. Ela foi secretária municipal da Educação de São Lourenço do Sul, no governo de Daniel Raupp, e tem como marcas da sua gestão, por exemplo, no seu período, quando foi secretária municipal de Educação, foi o período em que São Lourenço do Sul alcançou a maior nota da história do município no Índice de Desenvolvimento da Atenção Básica. A Fernanda Borck, quando foi secretária municipal da Educação, também coordenou um programa premiado por 3 vezes em nível nacional como um exemplo de aquisição da merenda escolar pela agricultura familiar de São Lourenço do Sul. Assim como marcas como obras em escolas, ampliação de escolas, construção de escolas e um programa de continuada formação para os professores. Então, eu tenho muito orgulho e muita honra, Fábio, de, juntamente com a Fernanda Borck, representar um projeto de retomada dos investimentos, das oportunidades e da esperança para a comunidade de São Lourenço do Sul. Zelmuth, vou aproveitar e gancho então que tu falou na educação, eu queria que tu me fizesse um retrato da educação em São Lourenço do Sul e como vocês dois candidatos, caso eleitos, farão para mudar o cenário para melhor ou manter. Eu queria que você me entendesse agora o seguinte: como é que está a educação hoje em São Lourenço? O que precisa melhorar no governo que vocês assumirão caso eleitos? Bem, Fábio, a nossa educação de São Lourenço do Sul, assim como todas as áreas da administração pública do nosso município, ela vive grandes desafios e também um conjunto de retrocessos, né? Nós temos como prioridade a educação. Está escrito aqui no nosso programa de governo, que eu aproveito para compartilhar aqui com todos que estão nos acompanhando. A educação será uma prioridade porque, como bem diz a Fernanda, a educação é a base para o desenvolvimento econômico e social. E todos os países desenvolvidos, é assim na Alemanha, é assim na Coreia do Sul, é assim em todos que optaram pelo investimento na educação, a educação tem muita capacidade de promover inclusão social e gerar desenvolvimento
econômico-social. Portanto, nós estamos neste momento, lamentavelmente, enfrentando uma grande evasão do ensino básico para o ensino médio em São Lourenço do Sul. Nós vamos atuar para que nós possamos ter um ambiente escolar que seja de formação continuada para os professores. Nós vamos recuperar o diálogo e o respeito com os nossos professores. Nós vamos recuperar a gestão democrática e a eleição direta para a direção das escolas. E nós vamos valorizar os nossos professores trabalhando para o pagamento do piso do magistério. Este é um compromisso da nossa campanha. Nós já pagamos o piso do magistério quando governamos São Lourenço do Sul e vamos retomar num planejamento que será fruto do diálogo nosso com a categoria e com o sindicato. Nós vamos retomar o pagamento do piso do magistério assim que as condições econômicas e financeiras do município permitam. A questão do piso, tá, da proposta de vocês é justamente sobre isso que eu ia fazer a pergunta. O não pagamento do piso por todas as gestões, inclusive até vocês conseguirem, isso gera um passivo para o município. Isso está claro na administração, que vocês estão assumindo um compromisso que pode, pagando o piso, poderá ou não gerar um passivo cada vez maior para a prefeitura. Não, o nosso município, veja bem, Fábio, o nosso município é um município que vive uma situação financeira muito difícil. Sim. Nós temos um orçamento neste ano de 2024 de 266 milhões de reais, mas um déficit constante na peça orçamentária, que foi para a Câmara de Vereadores, Sim, de 36 milhões e meio de reais. Nós estamos excedendo o percentual constitucional, prudencial da receita corrente líquida com a folha de pagamento. Nós hoje estamos comprometendo 56% da receita corrente líquida com a folha de pagamento. Então, por óbvio, nós temos desafios que estão ligados à retomada do crescimento. certo. E nós estamos otimistas, porque o nosso país, em 2024, tem uma previsão do mercado para um crescimento na ordem de 3%. Hoje já há um consenso no setor econômico brasileiro que o país vai crescer no mínimo 2,8%. As receitas em São Lourenço do Sul, elas têm demonstrado índices positivos, e o que nós precisamos é colocar eficiência na gestão, Certo. Então, eficiência no gasto. Dessa maneira, só me permita concluir Sim. meu raciocínio, dessa maneira nós vamos atrair novos investimentos, nós vamos fazer a economia de São Lourenço do Sul voltar a crescer e vamos criar as condições para o pagamento do piso e para reajustar com dignidade os servidores públicos municipais. Então, indo lá para o lado da fazenda, então terá que se imediatamente fazer um ajuste da máquina para poder enquadrar esses valores, índices. Isso é necessário fazer? Exatamente. Nós vamos, com toda certeza e com o apoio da nossa comunidade, conquistar a vitória na eleição em São Lourenço do Sul no dia 6 de outubro. Vamos iniciar a transição no dia 7 de outubro, planejando o início da gestão no dia 1º de janeiro. Sim. Vamos iniciar a gestão promovendo uma auditoria em toda a estrutura da administração pública municipal e vamos, dessa maneira, obter informações técnicas, econômicas, financeiras, para que a gente possa reorganizar o trabalho, diminuir as terceirizações, colocar eficiência e democracia na relação com os servidores públicos, estabelecer uma aliança com os servidores públicos e, acima de tudo, uma aliança com a nossa comunidade, para que a nossa comunidade ela possa, junto com a administração municipal, debater e encontrar as saídas para os grandes desafios do nosso município. Como gerar emprego numa região de São Lourenço do Sul? Como fazer isso acontecer para que não só o emprego, mas a renda, o crescimento financeiro da prefeitura e, consequentemente, de todos, pode fazer? Como atrair novos financiamentos, novos investimentos e como gerar emprego lá, Zé Monte, em São Lourenço? É muito importante essa tua pergunta, Fábio, porque nós, quando governamos São Lourenço do Sul, com Zé Nunes e Daniel Raupp, nós tivemos uma clara estratégia de atração de investimentos e de promoção comercial. O nosso município, no período em que
Daniel Raupp e Zé Nunes governaram, teve o maior índice de investimento da sua história. Nosso município investia, para você ter uma ideia, em 2004, em torno de R$ 1.900.000 por ano. Nós, no nosso último ano, em 2016, o município investiu 37,5 milhões de reais no nosso município. Isso são documentos públicos. São documentos públicos que mostram o quanto a eficiência de gestão, a participação popular, a democracia participativa através do orçamento participativo e de uma positiva relação de respeito, diálogo com a nossa comunidade, surtiram resultados com Zé Nunes e Daniel Raupp. Nós estamos num novo momento e nós governamos o Brasil. Nós representamos um projeto nacional. Portanto, nós vamos atrair investimentos públicos, implementando em São Lourenço do Sul os programas que estão em curso em nível nacional, e nós vamos apresentar para a Câmara de Vereadores e vamos recuperar uma relação de harmonia e respeito com a Câmara de Vereadores e de trabalho com os vereadores eleitos de todas as legendas. Nós vamos apresentar um projeto de lei que vai instituir o marco legal das parcerias público-comunitárias. Através deste marco legal, nós vamos atrair investimentos privados do centro do país para São Lourenço do Sul em áreas como iluminação pública, geração de energia através de resíduos sólidos urbanos. Nós vamos qualificar a limpeza, o recolhimento do lixo, os serviços públicos no nosso município, atraindo novos investimentos e gerando novos empregos. Nós vamos concluir, e eu encerro com isso, as obras de instalação do nosso distrito industrial. O nosso distrito industrial teve uma área adquirida pelo ex-prefeito Zé Nunes, teve o licenciamento ambiental conquistado pelo ex-prefeito Daniel Raupp e, lamentavelmente, assim como em todas as áreas, o projeto do distrito industrial foi abandonado. Nós vamos recuperar este projeto, vamos instalar o distrito industrial e vamos atrair novas empresas para São Lourenço do Sul. Dois assuntos que eu quero falar, inclusive desenvolvimento, acho que é importante, geração de emprego. O distrito industrial é esse que está localizado na BR-116. Como é que funciona a relação comum de Conselho de Desenvolvimento do município de São Lourenço? Há uma relação importante, empresários, prefeitura, de forma assim a ser transparente a relação, de ser apoiamento? Como é que você vê isso, a relação prefeito, empresários da região? Olha, Fábio, lamentavelmente, nos últimos 8 anos, o Comúdio sequer foi recebido na Prefeitura de São Lourenço do Sul. Mas nós, quando governamos, e está no nosso programa de governo, o nosso propósito é recuperar a governabilidade no nosso município, recuperar o respeito com as entidades locais, com a Câmara de Vereadores, trazer para a cogestão o Ministério Público, o Tribunal de Contas e implantar um programa de parcerias público-comunitárias. No centro deste programa estará o apoio às empresas locais, estará a promoção do turismo, a valorização das nossas potencialidades, o apoio à agricultura familiar, ao agronegócio, às indústrias locais. Nós temos indústrias importantes no setor de beneficiamento de leite, no metal mecânico, temos uma produção importante no tabaco. Então, nós vamos trabalhar em parceria com as entidades locais para estabelecer um planejamento de longo prazo. Neste planejamento de longo prazo estará no centro a promoção dos nossos potenciais e a superação dos nossos desafios em parceria com a nossa comunidade. Dentro do plano de governo, tu trata aqui sobre estaleiros artesanais, construções de embarcações em nível local. Como é que está hoje esse setor em São Lourenço do Sul que respinga esse assunto, todo o estado do Rio Grande do Sul, que é os estaleiros locais? Como é que está hoje e que como prefeito eleito pode fazer para isso seja mais destaque, ou seja, um destaque, realmente destaque no Rio Grande do Sul? O transporte hidroviário sempre foi uma grande prioridade para nós. Inclusive, quando governamos o Rio Grande do Sul com o Olívio Dutra, o nosso ex-prefeito Daniel Raupp, ele foi o coordenador do Porto de Pelotas e foi a liderança que permitiu que o Porto de Pelotas tivesse a atual movimentação que tem hoje, que transporta toda a madeira que é plantada na nossa região para a celulose rio-grandense num projeto muito importante do governador Tarso Genro.
Para nós, o transporte hidroviário sempre foi uma prioridade. E os estaleiros artesanais, eles são uma tradição secular em São Lourenço do Sul. Nós temos estaleiros funcionando, produzindo embarcações para a pesca artesanal, para o turismo náutico, embarcações de passeio e iates são construídos em São Lourenço do Sul. Portanto, valorizar os nossos potenciais será uma ênfase da nossa gestão. Assim como nós, quando governamos São Lourenço do Sul e o polo naval se desenvolveu em Rio Grande, nós, através de uma parceria com o Sistema S, nós qualificamos a mão de obra de São Lourenço do Sul para trabalhar no Polo Naval em Rio Grande. E hoje nós já estamos tratando deste assunto com a Celulose Rio-Grandense. Fizemos uma excelente reunião de trabalho com a Celulose Rio-Grandense. Como está previsto e está em curso um investimento bilionário na nossa região, na nova fábrica da Celulose Rio-Grandense, nós vamos, com o Sistema S, qualificar os nossos trabalhadores, oportunizar mão de obra para os futuros investimentos da Celulose Rio-Grandense na Barra do Ribeiro, em Guaíba, e assim, dessa maneira, nós vamos fazer com que o nosso município ele possa, em parceria com a iniciativa privada, em diálogo permanente com o setor empresarial, apoiando as empresas locais. Aliás, isso que fiz hoje, quando trouxe para te presentear, em agradecimento ao espaço aqui da Rádio Acústica, trufas produzidas pela Silvia Chocolates. São trufas de uma indústria local que foi apoiada pelo governo brasileiro, através do Ministério da Indústria e Comércio, que fez investimentos de inovação na Silvia Chocolates, que é uma referência do setor da produção de alimentos no nosso município. Essa promoção comercial, construir o selo do produto local, difundir que, por exemplo, São Lourenço do Sul produz uma das melhores carnes do Brasil, através do frigorífico Coqueiro, do frigorífico Espinilho, da nossa produção, da nossa agricultura, estarão entre as ênfases de valorizar os nossos potenciais e, dessa maneira, criar um novo ciclo positivo de investimentos e geração de oportunidades no nosso município. Como promover a indústria e o comércio local para aumento de renda, para melhorar isso, falar sobre selo, visibilidade dos produtos locais de São Lourenço e como fazer com que a população de São Lourenço reinvista seus produtos, suas compras em São Lourenço? Como fazer isso? É muito importante essa questão porque, por exemplo, quando governamos São Lourenço do Sul, com o ex-prefeito Zé Nunes, nós, a cada trimestre, promovíamos um jantar com as empresas locais, homenageando aquelas empresas que tinham uma maior participação na contribuição da receita do município, que mais pagavam impostos. Então, o nosso foco, Fábio, será de retomada de um ambiente positivo, de diálogo, de escuta e de colaboração. Dessa maneira, nós vamos promover os nossos potenciais no turismo, na agricultura familiar, no agronegócio, nas indústrias, promovendo o que é produzido em São Lourenço do Sul e criando um selo do produto local. Muitas vezes se reclama que as prefeituras, não falo São Lourenço, as prefeituras burocratizam as coisas, como o Estado também brasileiro burocratiza. Tem forma de tudo tornar mais fácil as empresas agirem, contratarem serviços da prefeitura, ser mais rápido, mais fácil? Olha, Fábio, eu diria que essa é uma visão parcial, porque a esfera pública brasileira ela é subordinada aos órgãos de controle, né? Então, a administração pública ela precisa funcionar sob o rigor da lei. Agora, evidentemente que o município ele precisa criar formas de favorecer as suas empresas locais. Quando eu fui secretário de Turismo, Indústria e Comércio, nós aprovamos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é uma política nacional de apoio às micro e pequenas empresas do país. Através da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, você tem a prerrogativa de que as aquisições públicas de fornecimentos até R$ 70 mil, eles sejam
as licitações elas sejam priorizadas para as empresas locais. Então, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é um instrumento jurídico que permite aos municípios apoiar as empresas locais. E eu quero retomar o exemplo da gestão da então secretária municipal de Educação, Fernanda Borck, que conquistou 3 prêmios nacionais adquirindo a merenda escolar pela agricultura familiar de São Lourenço do Sul. Deu tempo para o seu mute aqui, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho falaremos no segundo bloco sobre alguns temas. Eu quero falar sobre agricultura e falar sobre geração de renda, mas no turismo. Como São Lourenço do Sul irá se portar na próxima gestão, caso Zelmut e Fernanda forem eleitos. Então já voltamos. Eleições 2024. Acústica FM. Oferecimento Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Recebo aqui para bater um papo o candidato a prefeito de São Lourenço do Sul, Zelmut Marten. Ele que está acompanhado da sua candidata a vice, professora Fernanda Borck. Falamos alguns assuntos no primeiro bloco, vamos agora repetir mais 20 minutos. E o tema que eu estou olhando no plano de governo apresentado deles para a Justiça Eleitoral trata sobre turismo. Zelmut, turismo é uma palavra assim muito ampla. Existe turismo religioso, turismo ecológico, turismo de pesca, turismo de lazer, turismo de praia de mar, turismo de praia de doce, turismo na área gastronômica. Tem tanta forma de chamar turismo. Eu queria que você me colocasse assim nessa bandeira que São Lourenço do Sul tem de tão bonito, né? Vocês têm uma colonização germânica pesada, forte. Vocês têm a Lagoa dos Patos, vocês têm cursos d'água que cruzam por dentro d'água. O que o governo de vocês quer tratar turismo para São Lourenço do Sul? Veja, Fábio, o turismo é a atividade produtiva que mais cresce no mundo. É responsável, juntamente com os serviços, pela geração de 8 a cada 10 empregos. O turismo, com o advento do primeiro governo Lula, nós tivemos pela primeira vez no país o Ministério do Turismo. E o Ministério do Turismo ele passou a profissionalizar a organização da oferta. Então, nós passamos a desenvolver estratégias de regionalização, estruturar as regiões turísticas e as governanças turísticas. Nós passamos a desenvolver estratégias de segmentação da oferta. Então, por exemplo, São Lourenço do Sul ele tem como seu principal potencial o turismo de sol e praia, que são as temporadas de verão. Juntamente com o turismo de sol e praia, nós temos um grande potencial no turismo rural. Eu, quando fui secretário de Turismo, Indústria e Comércio, coordenei a implementação e a criação do roteiro de turismo rural Caminho Pomerano. Nós temos grandes potenciais no segmento de turismo cultural. Então, nós, quando governamos São Lourenço do Sul e organizamos a região da Costa Doce, juntamente com o Sebrae, nós desenvolvemos o Caminho Farroupilha, porque associado à segmentação, uma outra estratégia da profissionalização é a roteirização, ou seja, você criar roteiros turísticos que tenham oferta organizada, tarifário estruturado, promoção comercial realizada, para que o visitante ele possa conhecer os produtos locais. E juntamente com isso, nós temos que desenvolver uma estratégia de apoio às agências de turismo receptivo locais. Hoje, São Lourenço do Sul tem agências de turismo receptivo que vendem o destino para a região, o estado e o país. Porque o turismo ele também tem uma característica, segundo o Mário Petrocchi, que o visitante prioritário, ele fica num raio de 500 quilômetros do destino. Certo. Num raio de 500 quilômetros do destino, fica o turista, o visitante prioritário. Sim. Então, nós vamos recuperar o Plano Municipal de Turismo.
Nós vamos voltar a planejar a oferta em parceria com a iniciativa privada. Nós estamos vivendo em São Lourenço do Sul, em 2024, um cenário muito semelhante ao de 2004. Em 2004, quando Zé Nunes venceu a eleição, o nosso município passava por profunda crise. E é muito importante que o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando através das plataformas, as redes sociais, recupere essa memória. Em 2004, o nosso município vivia uma profunda crise, como vive hoje. Naquele momento, a maioria dos hotéis e pousadas estavam à venda, como estão hoje. Uma parte significativa da nossa oferta turística, ela está à venda, porque a promoção turística ela foi descontinuada, assim como vivemos retrocessos em várias áreas. E nós vamos recuperar esse diálogo com a iniciativa privada. Nós vamos voltar a planejar juntos. Nós vamos voltar a preparar a temporada de verão como nós fazíamos, organizando os eventos, promovendo o destino, atraindo visitantes, e vamos também captar recursos para as obras de infraestrutura. E eu quero assumir um compromisso aqui com a senhora e o senhor, eleitor de São Lourenço do Sul, que está nos acompanhando. E quero fazer uma afirmação. Eu já tive 2 reuniões no Ministério do Turismo e nós vamos concluir o centro de convenções. O centro de convenções tem hoje em aberto 5 contratos, que são 5 emendas parlamentares do ex-deputado federal Henrique Fontana. Esses contratos têm recursos na conta, têm recursos nas contas e as obras estão paralisadas há 10 anos. Nós vamos retomar as obras do centro de convenções, nós vamos entregar este equipamento que será imprescindível para o segmento de eventos e negócios, porque nós, junto com as nossas agências de turismo receptivo, nós vamos, junto com os hotéis, pousadas, restaurantes, essa oferta instalada, que é diferenciada na região da Costa Doce, em São Lourenço do Sul, nós vamos voltar a promover o município, nós vamos estimular a movimentação dos negócios dessas empresas para que a gente possa gerar mais empregos e voltar a promover o turismo de São Lourenço do Sul e da Costa Doce, assim como fizemos entre 2005 e 2016. Vamos trocar de assunto agora bem drasticamente, eu vou tratar de saúde. Eu acho que é uma pedra sempre em todas as administrações municipais o que diz respeito à saúde. Vocês têm uma casa de saúde em São Lourenço do Sul, e vocês têm uma estrutura municipal montada, postos de saúde, vocês têm referência de Hospital Pelotas, tem trânsito de pessoas muito na estrada, pacientes, e vocês têm um interior vasto, gigante, que tem que também atender. Eu quero saber o seguinte, como é que está hoje a saúde e o que vocês, candidato eleito, vão fazer para melhorar? E depois eu vou pontuar alguns assuntos. Bom, o Serviço Público de Saúde em São Lourenço do Sul, ele vive uma crise importante, assim como todas as áreas. Quando o Zé Nunes governou, junto com Daniel Raupp, nós construímos 8 postos de saúde novos, unidades de saúde novas, por exemplo, do bairro Navegantes. Eu tenho aqui listados, o da Barrinha, Cantagalo, Santa Inês, 7 de Setembro, Lomba Medianeira. Nós implementamos 99% da estratégia de saúde da família e nós tínhamos uma relação de respeito com a Santa Casa de Misericórdia. Lamentavelmente, a relação de respeito com a Santa Casa de Misericórdia, ela foi rompida pela atual administração. E sobre o argumento da teimosia, foi criada uma policlínica na frente da Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul. E eu quero deixar uma mensagem objetiva aqui para os trabalhadores do IB Saúde. É fake news que, se nós vencermos a eleição, todos serão demitidos imediatamente. Isso é um uso político incorreto do processo eleitoral. Nós vamos sempre trabalhar para prestar serviços de qualidade para a nossa população e respeitar os trabalhadores de todas as categorias. Portanto, nós vamos retomar o diálogo através do Conselho Municipal de Saúde, através dos conselhos locais de saúde, para que a gente possa ter uma qualificada oferta de saúde
que está associada a valorizar os agentes comunitários de saúde, a estratégia de saúde da família, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e recuperar uma relação de qualidade com os 2 hospitais. Santa Casa de Misericórdia, que precisa estar distante do uso político, e o Hospital da Reserva, que hoje tem uma gestão de referência. E nós vamos estabelecer, por exemplo, parceria com a Universidade Federal de Pelotas para tratar do autismo e das síndromes análogas ao autismo que ainda não tem diagnóstico no nosso município. Nós vamos unificar o atendimento do CUID, do Tiacole, do CAPSACI, para que a gente possa atender as crianças com autismo e as suas famílias. E nós vamos, na gestão tripartite, em diálogo com o Estado e com a União, nós vamos trabalhar para aumentar as especialidades em São Lourenço do Sul. Porque, lamentavelmente, pelo conjunto de retrocessos que vivemos nos últimos 8 anos, um conjunto de especialidades que tínhamos, perdemos. E uma especialidade muito importante que no governo de Daniel Raupp estava em estruturação, que era a especialidade de atendimento em traumatologia em São Lourenço do Sul, foi abandonada. E hoje, lamentavelmente, nós estamos convivendo com uma realidade de sofrimento do nosso povo. E nós vamos voltar a cuidar das pessoas. Nós vamos voltar a dar prioridade no gabinete do prefeito, através da coordenação minha e da professora Fernanda Borck, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para a marcação de consultas, para o tratamento de quimioterapia, para o encaminhamento de cirurgias, para que a gente possa ter o sistema público de saúde funcionando no nosso município. E, além disso, para encerrar, nós vamos dar atenção para a indústria da saúde. Nós vamos buscar, dentro do programa de incentivo à inovação, ciência e tecnologia do Brasil, que o Ministério da Saúde está coordenando, aliás, já estamos fazendo isso, dialogando com uma indústria gaúcha de fabricação de stents coronários para o tratamento de pessoas com a necessidade do coração, para que a gente possa aproveitar as oportunidades da nova industrialização do Brasil. Como é que tu pretende fazer para o atendimento da população mais distante do centro de São Lourenço do Sul? Como é que você vai se aproximar à saúde do pessoal do interior, da agricultura? Através dos agentes comunitários de saúde, da estratégia de saúde da família e do fortalecimento dos nossos postos de saúde. Nós, em razão dos investimentos feitos pelos governos do ex-prefeito Zé Nunes e do ex-prefeito Daniel Raupp, nós temos postos de saúde no interior e na cidade. E, neste momento, o governo federal ele está implementando o PAC Seleções. O PAC Seleções está destinando investimentos para São Lourenço do Sul, investimentos do governo federal para a construção de 2 novos postos de saúde. Então, eu quero afirmar para o senhor e a senhora que está nos acompanhando, para o eleitor de São Lourenço do Sul, mas também para o cidadão de Camaquã, o cidadão aqui da Viegas, que tem parentes em São Lourenço do Sul. Aliás, a comunidade da Viegas é uma comunidade lourenciana. A própria Ana Paula, que trabalha aqui na Rádio Acústica, nasceu em São Lourenço do Sul. Então, Camaquã e São Lourenço do Sul são 2 comunidades que têm muitas identidades e muitos relacionamentos. Nós vamos atrair recursos novos para São Lourenço do Sul. Nós vamos atrair dinheiro novo para São Lourenço do Sul através do governo federal. E só nós podemos fazer isso porque nós que representamos o programa do governo federal na eleição de 2024 no município de São Lourenço do Sul. Quero trocar o assunto para a agricultura. Nós temos São Lourenço do Sul como um polo fantástico na área da agricultura. Além do tabaco, que é uma renda consolidada, nós temos produtos que podem ser valorizados com nova renda, temos o leite, o queijo, frutas, batata e assim por diante, tem muita coisa. Como fazer com que a agricultura de São Lourenço do Sul
seja mais robusta, mais valorizada? Como a prefeitura pode, através de equipamentos, máquinas, consolidação de técnicos, inclusive a comercialização de produtos lourencianos, possam ser valorizados para manter o homem no campo? E principalmente eu quero saber, Zelmuth, como fazer com que o jovem permaneça ou volte para o campo? Nós vamos apoiar a agricultura familiar e o agronegócio de São Lourenço do Sul. Nós vamos recuperar o CAPEC como o centro, o fórum do planejamento do investimento na nossa agricultura familiar. Nós vamos recuperar uma política de manutenção de estradas que ela seja coordenada e planejada para os 4 anos de gestão. E vamos fazer isso com o senhor e a senhora, agricultora e agricultor familiar que está nos acompanhando nesse momento. Nós vamos voltar a planejar a manutenção das estradas, a reestruturação das estradas do meio rural, em parceria com as associações dos agricultores. Serão as associações dos agricultores que vão indicar o vigilante da estrada. E nós vamos fazer o que o Cristal está fazendo hoje. O Cristal, o prefeito Marcelo, o vice-prefeito Ney, estão dando exemplo de qualidade na manutenção das estradas do interior. Nós vamos licenciar uma cascalheira por distrito. Nós vamos aplicar um sistema de licenciamento ambiental municipal simplificado, para o cascalho estar perto da estrada. Nós vamos planejar com as associações e, com isso, nós vamos dar condições de recuperação da dignidade de vida do nosso agricultor familiar. E vamos estar apoiando a sucessão na agricultura familiar, nós vamos estar apoiando a comercialização da produção, a cultura, o lazer, o serviço de saúde e educação, através de estradas de mais qualidade. E nós vamos criar o selo do produto local. Nós vamos, dessa maneira, promover os produtos que são industrializados em São Lourenço do Sul, por exemplo, no setor lácteo, que é muito importante, que tem a Copar como uma das principais cooperativas do sul do Rio Grande do Sul. Nós vamos promover a carne que é industrializada em São Lourenço do Sul. Nós vamos, através de uma conquista muito importante do mandato do deputado estadual Zé Nunes, que foi o conferimento da constitucionalidade do projeto da classificação do tabaco na propriedade do agricultor, nós vamos apoiar a nossa produção primária do tabaco e nós vamos dar passos em parceria com o nosso agricultor para um potente programa de agroindustrialização do nosso meio rural. Hoje nós já temos um setor, para concluir, metal mecânico muito importante, organizado no nosso município, e nós vamos promover os nossos potenciais, Fábio. Falando do interior, vocês têm belezas que Deus colocou lá e muita gente gostaria de conhecer, explorar esse assunto, tanto da área do turismo rural. E eu vejo como potencial a nossa região toda aqui, iniciando lá em Guaíba para cá, a nossa serra, água, cachoeiras, até a questão da gastronomia. Como fazer com que o agricultor daqui a pouco utilize a potencialidade do turismo também na sua propriedade rural? Nós vamos voltar a apoiar e promover o Caminho Pomerano. O Caminho Pomerano ele foi criado justamente para fazer essa integração entre a oferta turística do segmento de sol e praia e dos demais segmentos com o segmento do turismo rural. Então, nós vamos apoiar as nossas agências de turismo receptivo para que elas tenham tarifário, para que elas participem dos eventos regionais, estadual e nacional de organização e promoção do turismo, e nós vamos voltar a apoiar o nosso agricultor familiar para desenvolver os seus saberes e fazeres tradicionais. Porque o turismo é uma atividade simples, é a atividade do bem receber, é a atividade da receptividade ao visitante, para que o visitante se encante com as nossas histórias, com as nossas tradições e com a nossa cultura. A Serra dos Tapes é uma região de belezas naturais incomensuráveis. Por isso que a região da Costa Doce é tão rica, porque ela tem, de um lado, o estuário lagunar da Laguna dos Patos, que tem encantos próprios, e do outro lado da BR-116, a região
da Serra dos Tapes, que tem uma zona rural com muitos potenciais. Nós vamos voltar a integrar o nosso município. Nós vamos recuperar o diálogo, o respeito, a capacidade de ouvir, a capacidade de planejar em parceria com a nossa comunidade. Por isso que o nosso programa será de parcerias público-comunitárias, porque o senhor e a senhora que está nos acompanhando voltarão a ter respeito da administração municipal e voltarão a planejar, a definir as prioridades do orçamento público e voltar junto conosco a priorizar os projetos estratégicos para construir um futuro de paz, esperança e oportunidades na terra de todas as paisagens. Temos uns minutos ainda para conversar. Eu quero falar sobre a infraestrutura da cidade, matéria de pavimento, calçamento, iluminação, segurança do município de São Lourenço do Sul. Nós vamos desenvolver um projeto de economia verde, de prevenção aos eventos climáticos extremos. Nós vamos dar prioridade ao entorno do Arroio São Lourenço e ao entorno do Arroio Carahá. Essas comunidades vão voltar a ter infraestrutura e nós vamos fazer novos investimentos na questão da água, do saneamento, da prevenção aos eventos climáticos extremos. Com a participação da nossa comunidade, com o protagonismo das mulheres, que tem na representação da professora Fernanda Borck, na nossa chapa, a valorização e o respeito que merecem, porque as mulheres devem ser valorizadas e respeitadas em todos os seus espaços de atuação na nossa sociedade. E dessa maneira nós vamos recuperar a governabilidade no nosso município. Nós vamos recuperar um ambiente de paz, esperança e de oportunidades. E para isso, vote pelo futuro, vote 13. Pois é, o Zé Helmut já fez uma sensação final de você, tu tem 16 segundos. Helmut, obrigado pela tua presença aqui, viu? Muito obrigado, Fábio, pelo espaço da Rádio Acústica. Eu desejo que todos os candidatos a prefeito de São Lourenço do Sul respeitem essa oportunidade e venham aqui corresponder à expectativa da população, que é falar sobre seus planos.